Boa tarde, está começando mais um Boletim Legislativo, sempre com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. A gente começa dando uma olhada no que aconteceu na sessão de Câmara desta terça-feira, que contou com a apreciação de documentos e debates de assunto de interesse público. Durante a 11ª sessão do ano, os vereadores apreciaram requerimentos, indicações e moções. Parte dos documentos pedia obras e serviços de manutenção pública na cidade, como limpeza urbana, poda, coleta de lixo, além do apoio na segurança pública, com solicitações de ronda policial. E a atuação dos parlamentares em ações de fiscalização foi o principal assunto do Pinga Fogo, que também teve como tema educação e esporte. O vereador Roberto Chagas pediu mais atenção das concessionárias de energia e distribuição de água da cidade para solucionar demandas dos moradores. Entre as reivindicações estão problemas de falta de energia e vazamento de esgoto na região norte. Um vídeo, exibido em plenário, mostra a situação do bairro Mirante do Buquirinha. Sobre a questão da distribuição de água em São José, o vereador Lino Bispo cobrou providências por parte da Sabesp e mencionou a atuação da Comissão Especial de Inquérito, que apontou falhas no trabalho da concessionária. O parlamentar informou que os moradores da região continuam a sofrer com falta d'água. Levantando o assunto da educação, o vereador Fernando Petiti citou um instituto educacional que está cedendo bolsas de estudos para escolas do exterior. Petiti também comentou sobre solidariedade e um evento de corrida que reuniu moradores em prol de causas sociais. Na tribuna, o vereador Walter Hayashi questionou o centenário do mercado municipal. Segundo o parlamentar, existe uma polêmica sobre a data, uma vez que o prédio já funciona desde 1921. Walter também pediu que o local mantenha suas tradições e que a prefeitura realize consultas populares antes de propor projetos de modernização. Também sobre o centenário do mercado municipal, o vereador Dr. José Cláudio pediu reformas para o prédio, mas que mantenham as características históricas. Segundo o parlamentar, parte dos comerciantes e da população teme que uma concessão do espaço possa impactar o serviço. Quem ainda comentou o assunto foi o vereador Renato Santiago, que pediu calma da população sobre o projeto de concessão do mercado municipal, o qual ainda não foi apresentado. De acordo com o parlamentar, esta é uma proposta em discussão e todos os envolvidos serão ouvidos. O esporte também fez parte da fala de Renato, assim como ações de fiscalização pela cidade. Outro orador foi o vereador Marcão da Academia, que parabenizou atletas de São José por destaque em competições nacionais. Sobre o paradesporto, o parlamentar comemorou inúmeras conquistas, a exemplo do time de goalball, que se classificou para o Mundial da categoria. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, esteve em São José dos Campos para o lançamento do Centro de Pesquisa em Engenharia e Mobilidade Aérea do Futuro. O projeto é fruto de uma parceria entre diversas entidades, incluindo a Embraer e o ITA. O objetivo é fomentar estudos e desenvolver novas tecnologias para o setor aeroespacial. E como São José dos Campos, além de ser uma cidade inteligente, também é a cidade do avião, este centro de pesquisa não poderia ser em outro lugar. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em São José dos Campos para o lançamento do Centro de Pesquisa em Engenharia para a Mobilidade Aérea do Futuro, uma parceria entre a Embraer, o ITA e a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo. O Centro de Pesquisa Aeroespacial será implementado no ITA, o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, e terá como objetivo trabalhar em avanços científicos e tecnológicos para o fomento da indústria aeronáutica nacional. Então, quando você alia o capital privado, como o capital da Embraer, né, o capital da FAPESP
e os grandes institutos de pesquisa, o ITA, está aqui a Unicamp, quando essa turma trabalha junto, você vai criar esse ecossistema. Então tem uma lógica de desenvolvimento de pesquisa em rede que é fundamental. Então nós temos pesquisas sendo desenvolvidas em várias escolas, mas essa pesquisa acaba sendo agregada num centro que vai ter sede aqui em São José dos Campos, no Instituto Tecnológico e Aeronáutico, e você cria um ambiente que vai dar aquela motivação para o nosso pesquisador ficar, porque a gente vai ter o recurso financeiro, a gente vai ter infraestrutura, a gente vai ter condição para o desenvolvimento da pesquisa, e isso aí vai reter o nosso talento aqui no Brasil, que é tão fundamental. O lançamento do Centro de Pesquisa Aeroespacial aconteceu no ITA, com a participação de diversas autoridades, professores e pesquisadores. Além do governador Tarcísio de Freitas, também acompanharam a cerimônia o vice-governador Felício Ramute e o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Varran Agopian. Representando a Câmara Municipal de São José dos Campos, o vereador Tomás Henrique. A gente observa a indústria, o setor produtivo, a iniciativa privada em parceria com a academia, com o centro de pesquisa, para pensar o futuro, a mobilidade aérea. Quem sabe daqui a alguns anos a gente não possa estar pensando em carros voadores, e São José, como disse o governador, é pioneira, nós temos aí Osiris Silva, a Embraer, a capital da aviação, mas também o Brasil. O centro terá um investimento de 48 milhões de reais ao longo de 5 anos, sendo metade do valor proveniente da FAPESP, instituição pública do governo do estado de São Paulo, e a outra metade da Embraer. Cerca de 120 profissionais, entre pesquisadores de diferentes instituições de ensino e pesquisa, como ITA, Unicamp, USP, além da Embraer, estarão focados no desenvolvimento de estudos para inovação nas áreas de aviação de baixo carbono, sistemas autônomos e manufatura avançada. São iniciativas como essa do governo, ao lado da academia e ao lado das empresas, que fomentam a inovação. Todos nós sabemos que inovação e industrialização traz muita riqueza para toda a sociedade e que beneficia a todos nós cidadãos. Estamos em São José dos Campos, uma cidade que é um polo definitivamente muito forte na questão da aviação. É realmente relevante um centro focado na mobilidade aérea futura. São exemplos como esse do governo que fazem nós acreditarmos mais ainda no futuro da nossa sociedade. Para o governador do estado, o centro também será fundamental para fortalecer a identidade tecnológica de São José, que já se estabelece como referência da indústria aeroespacial brasileira. São José dos Campos continua sendo essa grande referência, vai ser cada vez mais, vai se destacar cada vez mais, vai ter um protagonismo, inclusive internacional, e isso aí, obviamente, vai abrir uma quantidade enorme de portas e vai atrair mais investimento para a região. E a Tribuna Livre voltou a acontecer aqui na Câmara Municipal nesta quarta-feira. A iniciativa consiste em um espaço para que os cidadãos e representantes de organizações da sociedade civil possam usar a tribuna do plenário para falar sobre os assuntos de interesse público. E agora a gente confere como foi a primeira sessão do ano. A primeira Tribuna Livre do ano teve como inscrito Reinaldo Correia, morador que comentou sobre licitações relacionadas ao serviço de lavagem de veículos da Prefeitura. Ele defendeu a garantia do acesso a essas informações e alegou que solicitou dados sobre o atual contrato. O discurso foi acompanhado pelo presidente da Câmara, o vereador Roberto do Eleven. Eu fiz essa solicitação em 2021, em 25 de maio, refiz através da ouvidoria no final do ano agora, certo? Onde foi para conhecimento de todos os vereadores, e ainda hoje eu não consegui obter nenhuma resposta com relação a esse referido assunto. A Tribuna Livre está prevista no regimento interno da Câmara. Ela funciona às quartas-feiras, em semanas alternadas das 9 às 10 da manhã. Os trabalhos sempre são comandados por um vereador e para cada sessão podem se inscrever 6 oradores, que irão utilizar a tribuna do plenário por 5 minutos. A inscrição deve ser feita pessoalmente na diretoria de expediente da Câmara, com pelo menos 10 dias de antecedência. A Tribuna Livre é apenas uma das ferramentas de participação popular na política. É muito importante que a população participe das decisões do poder público, porque há problemas aí no seu bairro, por exemplo, que só você e seus vizinhos conhecem. Se a população não tiver um meio de falar
e o governo não se dispor a ouvir, nada vai ser feito para melhorar. Por isso, existem muitos mecanismos públicos para dar voz ao povo. Se você não sabe como se manifestar, fique ligado, porque nós preparamos uma reportagem justamente para te mostrar algumas maneiras de participar das decisões da cidade. Confira. Segundo a Constituição Federal, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Isso significa que os políticos e todas as instituições do governo devem trabalhar para atender às necessidades da população. Por isso, os canais de comunicação entre o poder público e cidadãos são tão importantes. Nós vivemos numa democracia e a democracia pressupõe que as pessoas elegeram os seus representantes, os seus vereadores, pelo prefeito, os planos que existem, né, qual é a tendência do município. E para a população ela também tem aquela história. Fizeram uma ponte nova em tal lugar, num bairro longe aí, mas lá não precisava de ponte, o que eu preciso é aqui, mas, poxa vida, aquele lá foi, participou e deu a opinião dele, ele conseguiu a ponte para aquela região. Mas será que aqui em São José dos Campos os moradores têm participado da política e das decisões da cidade? E você, tem feito valer o seu papel de cidadão? A gente tá na rua, a gente sabe o que precisa, as necessidades. Então, acho que eles têm que dar mais ouvido pra gente, né? Para garantir que a população tenha voz nos atos do governo, a nossa legislação determina que algumas decisões e mudanças que vão impactar diretamente a cidade só podem ser realizadas depois de consultas populares. Para isso, existem vários mecanismos, como audiências públicas, reuniões públicas, plebiscitos, fóruns e conferências municipais. Muitos desses encontros são promovidos pela Câmara. O vereador Zé Luiz, relator da Comissão de Justiça, defende que toda ação pública deve ter como ponto de partida o interesse popular. A gente sempre fala que é importante a participação da população nos vários momentos. No momento de se eleger os candidatos, no momento de se cobrar ações melhores para o seu bairro e também nesses momentos de audiência pública, onde ela é convidada a trazer sugestões, trazer percepções que ela tem da cidade. Então, todas as audiências públicas, seja do Poder Executivo ou do Legislativo, têm essa importância em se construir políticas públicas, ideias e sugestões. Além das audiências, a população também participa das decisões da cidade a partir dos conselhos municipais. Toda essa estrutura é mais uma ferramenta pública para garantir uma gestão transparente que atenda aos desejos da população. Entretanto, este sistema só vai ser eficiente se o povo tiver interesse em participar. É bastante interessante que a população participe, porque ela é que sabe quais são as necessidades que ela tem na região que ela mora, né? E também não só pela região, mas também pelo projeto da cidade, para ela conhecer o lado que vai se expandir, quais são as oportunidades que serão geradas, quais são as dificuldades existentes que podem ser trabalhadas. E para ampliar ainda a participação popular na gestão pública, a Câmara Municipal de São José dos Campos também disponibiliza diversos canais de comunicação para que os moradores encaminhem dúvidas, sugestões de serviços e propostas de melhoria para a cidade. No site, a população tem acesso ao portal da transparência com diversas informações do Legislativo. Outra ferramenta é o SIC, o Serviço de Informações ao Cidadão, onde qualquer morador pode solicitar informações a respeito de leis, despesas, licitações, entre outras demandas. Outro canal é a Tribuna Livre, espaço em que a população pode apresentar demandas aos vereadores diretamente do plenário da Câmara. Para os vereadores, a participação popular dá legitimidade às ações do poder público. Como poder emana do povo, ele tem que ser ligado à população. Os anseios da coletividade têm que ser maior do que do indivíduo. Então, assim como a gente vai nos bairros, os vereadores, isso faz todo dia, né? Eu digo que todo dia a gente tem uma audiência pública, que o vereador, se ele for numa comunidade, está ali conversando com 10, 15, 20 pessoas no dia. E quando o Poder Executivo também abre a possibilidade da população participar, é importantíssimo para que ela tenha a sua voz e sua vez nesse sistema que é a administração pública. Então,
Após isso também há todo um trâmite dentro do município, dentro do executivo e do legislativo para que essas políticas sejam implementadas. Então a participação, a sugestão e a cobrança é importantíssima por parte da população. E ainda falando sobre a participação popular, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo divulgou o resultado do Planar, que é o Plano Anual de Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Cultura. O fundo é uma maneira de fomentar a arte na cidade, porque investe em diversos projetos culturais que não sairiam do papel sem a ajuda do poder público. E a gente sabe, né? Cultura é educação e investir em educação é investir no futuro. Em breve, os artistas de São José dos Campos vão conhecer os editais para a inscrição de projetos na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Esses editais foram definidos após a elaboração do Planar, o Plano Anual de Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Cultura. A novidade deste ano é que o Planar foi definido com a participação popular. Entre janeiro e fevereiro, a comunidade artística e a sociedade civil em geral puderam contribuir com sugestões ao Conselho Gestor da Fundação. Nós recebemos 50 contribuições, foi muito produtivo, porque ela é uma forma de ver se as propostas que estamos realizando está em consonância com a população, com os anseios da população, e está. Porque dentro dessas 50 contribuições, algumas nós absorvemos já dentro do edital, então eles já nascem com essas contribuições. Ao todo, foram criados 6 editais sobre diversos temas, como obras literárias, teatro, dança, circo e cultura popular. Esses comunicados serão lançados ainda neste semestre e quem estiver interessado deve inscrever o projeto pelo site da Fundação. Depois que ele inscreveu o projeto, existe uma banca interna e externa de técnicos avaliadores que vai fazer uma análise da pertinência dessa proposta para a cidade, se tem sentido, né, a realização dessa proposta aqui dentro. Ele tem uma pontuação e, de acordo com essa pontuação, ele pode ser selecionado e ser beneficiado com esse fomento à arte e à cultura que São José oferece para os seus artistas e produtores. A expectativa é que a verba destinada para a cultura este ano seja de aproximadamente R$ 1,5 milhão. E a previsão é que cada projeto aprovado receba um valor maior do que nos anos anteriores. Nos anos anteriores, até por conta da pandemia, nós diminuímos os valores para contemplar um número maior de pessoas, para que esse recurso chegasse a um número maior de pessoas. Então, este ano, os prêmios têm aí uma variação, os prêmios e os valores dos projetos têm aí uma variação de 30 a 50 mil, de acordo com o edital previsto. Para o vereador Renato Santiago, presidente da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, o investimento nesses projetos são importantes para o desenvolvimento cultural da cidade. O plano é extremamente importante porque ele vai reger como os recursos serão destinados à cultura, sejam através de oficinas, de shows, de patrocínios em artistas. O parlamentar também destacou o papel da Câmara na fiscalização da implantação deste plano anual de recursos do Fundo Cultural. Nós temos, e é o nosso dever, né, fiscalizar tudo que envolve o Executivo, e a Fundação Cultural ela faz parte desse processo e a gente precisa avaliar, né, receber as demandas, ver o que está acontecendo, justamente para verificar como vai ser implementado. Para o presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, a construção dos editais, tendo como base a consulta popular, é uma forma de garantir maior qualidade e mais interesse público para os eventos artísticos de São José. O intuito principal era chegar em mais artistas. Esse ano a gente continua com essa meta de chegar em mais artistas, mas também prezar pela qualidade dessa criação, dessa produção artística, para que a população possa acessar essa criação dos artistas aqui de São José dos Campos. Agora a gente vai falar de emprego. Se você está em busca de trabalho ou conhece alguém que está precisando, fique ligado nas vagas disponíveis no PAT de São José, aqui na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante em manutenção de ar-condicionado, armador, assistente de vendas, atendente de telemarketing,
auxiliar de feirante, carpinteiro, consultor de vendas, coordenador de operações em call center, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, designer de interiores, divulgador, educador infantil, eletromecânico, empacotador, fiscal de piso, líder de limpeza, mecânico alinhador, mecânico automotivo, mecânico de empilhadeira, mestre de obras, monitor de acampamento, operador de empilhadeira, operador de motosserra, operador de roçadeira, operador de telemarketing, pedreiro, podador, técnica em nutrição, técnica de manutenção eletrônica, técnica de redes júnior, terapeuta ocupacional e vendedor externo. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de loja, operador de telemarketing e repositor de mercadorias. Para se candidatar, é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E você é uma daquelas pessoas que deixa para fazer a declaração do imposto de renda na última hora? Muito cuidado, viu? A notícia boa é que a Receita Federal começou a receber as declarações hoje. Então dá tempo de você correr atrás para não se atrasar. E agora a repórter Tamires Vick vai trazer para a gente dicas importantes para fazer a declaração com mais tranquilidade. Boa tarde, Vicky. Olá também para você que está assistindo a TV Câmara São José dos Campos neste momento. E olha, gente, bastante atenção agora, porque hoje, dia 15, abriu o prazo, então, para entrega da declaração do imposto de renda. Então, se você ainda tem alguma dúvida, não deixa para a última hora, viu? Já presta atenção aqui, porque a contadora Janine Gabriela vai explicar para a gente como é que funciona. Janine, muito obrigada por conversar com a gente. E antes de mais nada, relembra a gente quem é que precisa declarar um imposto de renda. Oi, Tamires, então, é necessário declarar quem se enquadra em uma ou mais dessas situações. Então, a pessoa que ano passado recebeu mais do que R$ 28.559, ou que teve rendimentos isentos a partir de R$ 40 mil, bens imóveis, bens e direitos que somem mais que 300 mil, quem operou na Bolsa de Valores e teve incidência de imposto de renda, também tem que declarar. Essas são as obrigatoriedades, e também tem o produtor rural, quem trabalha na atividade rural, que também ano passado faturou mais do que R$ 142.500, é obrigado a apresentar a declaração. Perfeito. E Janine, a gente tem algumas novidades para esse ano que também pode ajudar o pessoal de casa, né? Sim. Para esse ano a Receita estendeu o prazo de entrega da declaração, começando no dia 15 de março, acabando em 31 de maio, isso é uma coisa diferente. E eles atrasaram um pouquinho esse início justamente para que as pessoas pudessem utilizar mais a declaração pré-preenchida, que já vem ocorrendo há alguns anos, mas esse ano ela está mais completa. Então isso ajuda o contribuinte a não esquecer nenhuma informação, porque ali já tem bastante coisa e ele só vai conferir e incluir alguma coisa que não esteja lá. Essa é uma das novidades. E também quem optar pela entrega da declaração pré-preenchida e a restituição via Pix, vai ter prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, estará dentro dos primeiros lotes. Ah, perfeito. Então tem prioridade, né? É uma informação importante aí. E, Janine, eu também queria saber, então, quais são os principais cuidados, né, que a pessoa precisa ter na hora de declarar, né? Para não ficar com nenhuma dúvida, até se essa pessoa deve procurar, então, um contador. A gente sempre orienta que faça o preenchimento com calma, com os documentos em mãos, né, que busque esses documentos nas instituições, vá preenchendo, preste atenção, faça conferência, porque às vezes é 1 centavo que você coloca errado, você já vai para malha fina por conta disso. Então faça com calma, com todos os documentos, não declare nada que você não tenha um documento para comprovar, é necessário que ele exista. E assim você vai ter tranquilidade, vai passar com a sua declaração certinho. E caso para alguma pessoa seja uma operação muito complexa, que realmente tem gente que não gosta de fazer a própria declaração, não tem facilidade com isso, que contrate um contador, ou que esteja numa situação específica, por exemplo, de falecimento de alguém da família, que é uma declaração diferente, alguém que foi embora para o exterior, alguém que está chegando. Contrate um especialista para ajudá-lo, para fazer essa declaração de forma correta e ela não acabar caindo na malha fina por esse motivo.
Isso, e se a pessoa, né, não faz a declaração ali com cuidado, acaba caindo na malha fina, tem consequências, né? Sim, aí ela vai ter que prestar contas, né? Ela vai ter que explicar para a Receita Federal o que aconteceu ali, e aí é que ela vai verificar se foi um erro de preenchimento, é um documento que ela não tinha e ela acabou declarando, então ela vai ter que retificar, ela vai ter que ter mais trabalho, por isso que o ideal é que se faça certo desde o primeiro momento. Perfeito, Janine, muito obrigada pela sua explicação muito completa. Pessoal, essas são as informações, então fica aí os cuidados. Se precisar, procure então um especialista para conseguir declarar fazer a sua declaração do imposto de renda dentro do prazo. Essas são as informações de hoje e a gente volta para a redação. É isso aí, anote certinho essas dicas para não se embaralhar aí, não perder os prazos para fazer a declaração do imposto de renda. Muito obrigado pelas informações, Vicky. Agora a gente vai dar uma olhada na previsão do tempo. E essa chuva vai embora ou continua aqui na cidade, hein? Confira. A tarde desta quarta-feira permanece ensolarada, mas há possibilidades de pancadas de chuva até o fim do dia. A máxima é de 28 graus, com mínima de 17. Amanhã, quinta-feira, também faz sol com a presença de nuvens e há chance de chuva. A máxima será de 28 e a mínima de 16. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui, mas continue com a gente aqui na programação da TV Câmara. Muito obrigado pela sua audiência, eu encontro vocês amanhã. Tchau!